Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Azure Brasil. Aqui é o Carlos Machado novamente falando sobre inteligência artificial dentro da Azure, os serviços de inteligência artificial. Para quem não viu o primeiro vídeo, eu vou deixar fixado no comentário o link para o vídeo Azure AI Video Indexer, que fala sobre a indexação de vídeos usando as ferramentas de inteligência artificial. Esse vídeo a gente vai focar um pouquinho mais sobre a análise de imagens. Vai ser dentro ainda do arcabouço do Azure AI Vision, que a Azure botou todos os serviços de visão computacional misturado com algumas outras tecnologias. Ela botou dentro desse arcabouço, certo? Só que são serviços bem separados. O Computer Vision é um serviço específico para análise de imagem, tem algumas outras funcionalidades, e se você quiser trabalhar com modelos customizados, então se você quiser treinar a sua IA, algum modelo para classificar objetos, imagens e tudo mais, aí você vai trabalhar com Custom Vision, e a gente vai fazer um vídeo mais próximo, no futuro próximo. Esse primeiro vídeo agora vai ser sobre análise de imagens. Então o que você faz nele? Você pode mandar uma imagem, mandar o URL, ele vai analisar e vai te retornar uma descrição da imagem. Você pode receber as informações de localização de objetos na imagem, localização de elementos importantes na imagem, e você consegue também fazer leitura de caracteres, OCR, usando tanto escrito quanto impresso. E lembrando que apesar da Azure ter um serviço específico para OCR, para leitura, que é o Document Intelligence, você também consegue fazer nisso aqui. Então tem cenários em que você tem que utilizar um e que é melhor utilizar o outro, certo? Além disso, você consegue fazer uma Smart Thumbnail, que é gerar uma thumbnail inteligente, ele faz o corte para você. Então a gente vai ver isso também. Lembrando que, como o último vídeo, eu vou mostrar como cadastra esse recurso no Azure, e a gente vai apresentar um aplicativo, uma API, que faz os exemplos básicos usando a SDK e algumas APIs REST, certo? Porque a SDK ela não tem tantas funcionalidades, ela tem basicamente um método que retorna de acordo com o que você solicitar, a gente vai ver isso. E os outros tem mais algumas APIs que você consegue fazer, beleza? E aí nesse momento, só para apresentar para vocês, a gente vai fazer o recurso. Esse recurso ele já existe, então eu criei esse recurso, mas se você quiser criar você vem aqui, por exemplo, ou aqui, igual a gente tinha feito da última vez. Eu vou mostrar de uma outra forma. Aqui você consegue vir e fazer Computer Vision, que é o recurso que você precisa, certo? Então você consegue criar ele aqui. A ideia dele é criar esse Computer Vision. Você não precisa, eu não vou fazer aqui porque eu já criei o meu, certo? E aí aqui, vindo nele, você tem, como na maioria dos produtos, certo? Você tem uma ferramenta, um site para você fazer os testes, para você poder ir lá e olhar. Então nesse caso você tem o Visual Studio. Então o Visual Studio ele tem todas as funcionalidades. Então eu estou logado na minha conta. Então aqui você tem caracteres de reconhecimento, análise espacial até de vídeo, ou de face, que você utiliza a API de face. Eu vou ver se eu faço um vídeo logo sobre isso também, e o de análise de imagens. Então a gente vai trabalhar mais nesse cara aqui hoje, e eu vou apresentar também a de reconhecimento de OCR, de imagem. Então a ideia é essa. Então se você vier aqui, você consegue fazer os testes. Então, por exemplo, Add Caption, então você consegue pegar aqui e fazer, você tem que botar qual recurso você vai trabalhar. Então aí ele vai fazer e vai te retornar o texto, certo? E o JSON é basicamente o JSON que você recebe também lá da API, da SDK, desculpa, da SDK.
Então aqui você tem, por exemplo, você pega aqui, você vai receber e aí ele vai ter o texto e, como sempre, o nível de confiança. Beleza? E aí o legal desse site é que você tem a imagem, as informações. Então você consegue aqui pegar as informações da imagem análises, você consegue ir na documentação, deixa eu ver se a documentação, você consegue analisar tudo que vai ter de opções do que você consegue de opções, e você tem também o REST API. Aqui não está aparecendo, mas eu tenho a documentação também. Tem os exemplos do GitHub. Então aqui você tem, basicamente você consegue brincar com as funcionalidades e testar lá no seu aplicativo depois, usando ou tanto a SDK quanto a API. E aí reconhecimento de texto, de texto. Então ele consegue reconhecer o texto. Então, e aí aqui, ó, esse aqui foi o que ele retornou inteiro. E aqui, ó, se você for olhar, ele vai ter esse texto. Então ele quebra, ó, tá vendo, em linhas, em palavras. Então ele pegou esse texto de linhas, pegou o texto inteiro e quebrou em palavras para poder identificar onde está cada um. Isso a gente já vai ver na aplicação também, na API que ela retorna. Beleza? Que mais? E aí aqui é a versão impressa, né? Então ele identifica o que é impresso. Então bora lá. Aqui, como sempre, eu criei o recurso. A única coisa que você precisa saber pegar é essa sua chave e o endpoint. E a gente vai utilizar isso para poder fazer as nossas variáveis. Vamos lá. Eu tenho aqui a minha aplicação. Eu separei em módulos, tá? Então, se você vier aqui, tem até alguns outros que a gente vai mexer depois, que eu vou apresentar depois. Hoje a gente vai focar dentro do análise de imagens. E aqui eu tenho um módulo onde tenho os meus endpoints. Então aqui vai ser análise de imagem por URL, análise de imagem subindo upload. E aí aqui esse cara eu estou tratando para poder fazer o exemplo do OCR. E aí aqui também eu tenho o Smart Thumbnail. Então todos eles vão estar lá liberados. O que você vai precisar? Você vai precisar disso aqui. Então aqui você vai precisar do seu Vision Endpoint e sua Vision Key. Então esses dois é aquele carinha que a gente mostrou antes aqui. Então a chave e o endpoint. Beleza? Então vamos rodar. Como sempre a aplicação vai rodar eu vou rodar ela e ela vai ter uma escala para a gente fazer os testes. E a gente fazendo os testes, a gente consegue ver direitinho. Uma coisa muito legal que até perguntaram no último vídeo, é esse cara aqui. A gente tem algumas informações sobre preço. Então aqui você consegue entrar ou pelo Azure Pricing ou esse Azure AI Vision Pricing. E aqui, pegando, por exemplo, eu vi onde é que é a nossa West. Então a gente consegue vir aqui e ver, ó, Brasil. Eu tenho 5.000 transações gratuitas, 20 transações por minuto. Se for pelo pago, eu tenho os grupos. Então, remoção de background, isso é uma das ferramentas. A gente não vai fazer hoje, mas eu posso até trazer isso se for interessante. O grupo 1, aí eu tenho todas essas funcionalidades. E o grupo 2 faz a descrição, leitura, caption e caption densa, e aí ele tem um valor um pouquinho maior, certo? Então aqui está o cálculo. Depende muito do que você vai usar e depende muito da frequência, né? Então aqui você tem a questão de por minuto.
beleza? Então essa as opções que a gente tem. Vindo aqui, eu tenho essas APIs, mas a gente vai trabalhar com essas 3 hoje. No próximo vídeo a gente faz a de classificação, a gente vai trabalhar com essas 3 hoje. Então eu tenho para o URL, que a gente vai testar agora. Então aqui eu tenho que fazer o teste. Eu só preciso passar o URL, porque o resto está na minha chamada. Aqui eu vou pegar minha URL de exemplozinho. Deixa eu pegar aqui, essa aqui. E aí a gente vai ver como é que funciona, certo? Ó, primeiro eu vou mostrar como é o que retornou e depois a gente vai no código. Então aqui ele retornou o caption, que é aquilo que a gente tinha visto lá em cima, com 0.77 de confiança. Então a pessoa apontou para uma imagem. Então se a gente vier aqui, a gente vai ver que é uma pessoa apontando para uma imagem, beleza? Então eu tenho outras coisas, os objetos. Então ele identifica objetos gerais, então ele consegue botar tags em objetos gerais, então televisão, texto, roupa, pessoa, display. Então tudo isso ele está identificando o que são as tags que tem nessa imagem. Então ele está identificando o que tem de importância nessa imagem, o que ele identificou. E aqui eu tenho os objetos mais importantes da imagem. E aí, como eu falei, ele te dá o X, o Y, o tamanho e a largura e a altura. Para você poder, depois se você quiser fazer, você faz aquele quadradinho identificando o seu objeto. Vamos para o código. O código é muito simples, a gente está usando a API da ASTK nesse caso. Então, o que é legal aqui? O legal desse cara aqui é vocês trabalharem essas Visual Features. Então, o que são as Visual Features? Então, ele tem aqui nenhuma Visual Feature, retornar as tags. Então, aqui ele explica, traz as tags para objetos que é um modelo pré-treinado, né? Então, nesse caso, ele vai trazer o que é mais comum. Então, ele vai dedicar a pessoa, vai dedicar a televisão. Quando você quiser treino para algum objeto muito específico, você faz o seu treinamento usando o Custom Visual, né? Aqui você tem o Caption, então aqui ele vai fazer a leitura da imagem e vai trazer uma tradução, certo? Até 10 regiões diferentes, então ele pode trazer de pontos diferentes. Captura densa. Desculpa, gente. Esse aqui é o do Caption. O denso é para mais de uma região. Então ele traz até uma lista. Ele traz uma lista de pontos importantes da imagem. Uma imagem mais complexa, então você pode querer botar que aí ele vai identificar mais de um ponto e vai botar os textos, né, para poder tentar resumir o que tem naquela imagem. Objetos, leitura e aqui é o Smart Crops, que seria para poder fazer o Smart Thumbnail, né? E aqui é pessoas. Então aqui ele identifica o que você precisa. Vamos fazer um teste aqui, por exemplo, a gente não botou Dense Captions. Então a gente vai botar o Dense Captions. Vamos botar lá só para a gente testar o que ele vai retornar. Então Visual Features .dense captions. Então vamos rodar de novo e vamos ver o que ele vai fazer. Beleza, então aqui a gente tem o Dense Captions. E aí o que ele botou? Texto, a pessoa apontando para a tela, o screenshot de um computador, uma pessoa apontando para a tela, a close-up of a table e alguns pontos específicos que ele foi identificando daquela imagem. Aquela imagem é aquela aqui. Então você tem isso aqui, você tem essa mesa, você tem a TV, então ele vai separando em vários pontos diferentes, certo? Basicamente é isso que ele retorna. Então você consegue botar outras funções para poder identificar. Se você quiser que ele identifique o texto também que tem nessa imagem, a gente teria que botar aqui
read, visual features.read, certo? Então aqui a gente bota o read e de novo. Vamos ver aqui o que ele bota, dance captions. Então você tem que entender melhor o que está escrito em cada um. Objeto read. Então aqui ele bota linha, texto 9:35 AM, aí palavras, aí texto conference room. Vamos ver se ele acertou. 9:35 AM, conference room. Então ele está identificando todos os textos que tem nessa imagem, certo? Essa é a ideia basicamente desse cara. É bem simples. Então aí a análise a API basicamente tem esse método. Então você tem análise assim que basicamente é esses dois que você vai trabalhar. Não tem mais nada para você usar, certo? Eu vou fazer um exemplo agora do OCR, a gente vê. Vai usar a mesma coisa, só que aí aqui eu vou puxar uma imagem. Aqui eu tenho um exemplo. É um texto meu, então tá mal escrito, minha letra não é muito boa, então vamos ver se ele consegue ler. E aí aqui eu vou mandar um exemplo. Imagem by upload, certo? Então aqui eu tenho o texto. Vamos ver o que ele parece aqui. As linhas, classifica a imagem. Problema de visão computacional. Então ele vai quebrando Azure ICS, beleza? Então esse é a imagem que eu vou mostrar para vocês. A imagem é essa. Então ele classifica a imagem, ele pegou esse cara aqui, problemas de visão computacional, Azure ICS, custom vídeo, então tudo isso aqui ele vai identificando. E aí ele identifica a linha e as palavras que você tem naquela linha. Então você pode trabalhar do jeito que você quiser para poder pegar. Opa, tudo bem? Caso você ainda não conheça ou não seja inscrito, nós temos a plataforma de cursos da Azure Brasil, que a gente está lançando aqui em primeira mão para, enfim, colocar alguns assuntos um pouco mais elaborados, tanto através de mini cursos como cursos mais completos, para a gente conseguir extrapolar um pouco aqui o formato do YouTube. E como oportunidade de lançamento, o meu curso de IA generativa no Azure com o OpenAI está 100% gratuito. Basta só clicar no link, se cadastrar e assistir. São 5 módulos, ou nem sei quantos módulos mais são, mas originalmente são 5 módulos, pode ser que tenham mais agora, onde você vai aprender desde o básico a criar ali seu primeiro modelo de GPT e como você pode integrar esse modelo no dia a dia nas suas aplicações, seja para desenvolver, para criar script de automação, passando pelo DALL-E, com geração de imagem, com o Whisper, para a gente transformar áudio em texto ou texto em áudio, e até chegando no módulo bônus, onde a gente consegue integrar tudo isso numa execução via Logic Apps, onde a gente consegue enviar um arquivo e pegar um resumo do que tem nesse arquivo. Então, clica aqui no link, se inscreve no curso, espero que vocês gostem, me manda feedback e vamos voltar pro vídeo. Valeu! Por fim, eu queria mostrar o Smart Thumbnail, né? Se você vier aqui no código, na parte da STK, você consegue ver aqui o que é o que a gente tinha falado do Smart Crops. Então aqui você tem o Smart Crops, você encontra a representação de sub-regiões da imagem para geração de thumbnails, determinado aspecto ratio e prioridade para rostos. Então essa é a ideia do Smart Crops na STK. Então se a gente vier aqui, a gente rodar para poder colocar, né, só o Smart Crops, a gente vai rodar e aí aqui você pega por URL, a gente vai chamar aqui a nossa API. Opa, desculpa, não botei a API. Tá aqui. E aí aqui a gente tem, aí ele retorna o Smart Crops. Então ele te diz qual que é os valores.
Então, tá vendo aqui? É uma lista, então pode ter mais de uma região importante. E aqui ele vai te falar qual é o aspect ratio e o que ele considera importante daquela imagem. Mas ele não faz o corte para você. A API, né, ela ainda tem uma API específica que você consegue já retornar a imagem com o crop. Aqui você consegue pelo Computer Vision fazer uma API que já retorna o crop, certo? Então aqui eu vou pegar, por exemplo, essa imagem aqui e eu vou mandar fazer um Smart Thumbnail dele, um Smart Crop. Aqui eu mando rodar, ele já cortou, tá vendo? Ele cortou e diminuiu o tamanho da imagem para o que eu quero. Então ele tirou esse pedaço e deu aquela enxugada na imagem. Então aqui você pode utilizar. É bom você fazer os testes para poder ver se ele está cortando do jeito que você quer e tudo mais, porque às vezes ele pode cortar algum ponto que você considere importante, mas é legal ver que tem essa funcionalidade, saber que tem essa funcionalidade, né? Então é isso, galera. Eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal e dar o like. E para acompanhar os próximos vídeos, eu vou fazer mais vídeos sobre inteligência artificial. Provavelmente o próximo vai ser de Custom Vision, né? O serviço de Custom Vision, detecção de objetos e de classificação de imagens. Então, até a próxima.